Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 19 de março de 2022. Hoje, com muita alegria, celebrando a festa de São José. São José, dia de hoje, São José, esposo da Virgem Maria. Eu queria ler aqui com você um texto que eu rezava hoje de manhã e partilhar com você para que também tua espiritualidade josefina possa crescer, né? E São José, esposo da Virgem Maria, modelo de tantos homens, modelo de pai, modelo de justiça, modelo de obediência. São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, homem justo da descendência de Davi, exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual quis ser chamado filho de José e lhe foi submisso como um filho a seu pai. A Igreja venera com especial honra e como seu patrono aquele que o Senhor constituiu chefe de sua família. O seu nome foi inserido no cânone romano pelo Papa São João XXIII e o Papa Francisco estendeu-o às outras orações eucarísticas. Então nós encontramos nas orações eucarísticas agora a invocação também a São José. Por quê? Porque ele é o patrono da Igreja, esposo da Virgem Maria, e sempre nós estaremos atentos à sua vida com muita devoção. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 1, versículo 16 a 18, capítulo 1, versículo 16, ponto 18 a 21 e o 24a. Então são algumas inserções, Mateus 1, 16, 18 a 21 e depois o 24a. Façamos uma breve oração. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bênção, que maravilha. Esta palavra hoje nos faz perceber muitas coisas bonitas na nossa trajetória de fé, na nossa trajetória espiritual. Esse texto de Mateus, ele dá uma espécie de continuação à genealogia de Jesus, né? E se apresenta, na verdade apresenta Jesus como um membro do seu povo. Mas simultaneamente esse texto apresenta Jesus como aquele que foi o enviado da parte de Deus. Ele vem de Deus, está conosco porque Deus assim quis e assim realizou pelo Espírito Santo, e assim não é uma obra humana, não é uma obra carnal, não é fruto de um relacionamento, mas é um fruto divino, fruto de Deus. Pode-se notar ainda nesse texto de hoje do Evangelho como a intervenção de Deus na história da humanidade, na história dos homens e mulheres, afeta essa humanidade em geral, né? Mas às vezes algumas ações afetam algumas pessoas de forma mais particular. No caso hoje, os afetados
número 1 aqui foram Maria e José. Maria e José, por conta de toda essa trajetória. O nascimento de uma criança, filho de uma mãe solteira, né? Poderia interferir muito na vida de Maria e também na vida de José, que seria tido de alguma forma como um homem não tão esperto assim. Mas esta interferência da parte de Deus também garante a presença, a assistência de Deus o tempo todo. O anjo que foi falar com José é uma interferência de Deus também na transformação da consciência do mesmo. Então José não ficou abandonado. Deus não abandona as pessoas quando Ele interfere na nossa história. Conte com a presença de Deus. Por isso que é muito importante. Algumas pessoas às vezes dizem assim, isso é da vontade de Deus, Deus quis assim. Ok, sempre que Deus quer alguma coisa, mesmo que nos doa, que nos faça mudar a rota dos nossos planos, lembre-se, Deus não te abandona e Ele estará contigo, te ajudando a solucionar as coisas do teu dia a dia. Passamos a nossa meditação. A história de Deus com os homens é a história da salvação, que começa na criação e que vai acabar quando? Quando chegarmos no paraíso apenas, né? Salvos. Em São José nós podemos ver, né, mesmo que seja difícil, a vida continua. E São José foi este homem que mostrou que mesmo na dificuldade as coisas continuavam. Nós podemos inclusive aprender com São José a mudar um pouco a nossa análise das coisas, ver as coisas como Deus vê e não apenas interpretando conforme a tradição humana, conforme os nossos costumes. Ver as coisas com os olhos de Deus nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, mas é possível. Então, ver como Deus vê as coisas de forma concreta é o primeiro passo que o Evangelho de hoje nos ajuda a entender, né? Cada um de nós é chamado também a ser como José, a ser José, no silêncio, na oração, onde podem, de certa maneira, ser ditas todas as coisas a Deus, podemos partilhar com Deus tudo aquilo que sentimos e, ao mesmo tempo, nos sentirmos amados, amparados, né, com esperança, com vida nova, com discernimento, como São José viveu. Amém? Passamos a nossa oração. Senhor Jesus, Deus conosco, que em Maria te fizestes próximo de cada homem e em José nos mostras o silêncio como lugar onde cada um pode se encontrar e encontrar o plano de salvação. Dai-nos a coragem de acolher as circunstâncias da vida para transformar em sinais de Deus para o mundo. Nos faça compreender o mistério da tua ação nas entrelinhas de nossa vida e transforma em nós os critérios da observação da realidade para podermos ver e amar como tu vês e amas. Amém. Qual é o nosso propósito de hoje, nosso compromisso, nossa contemplação? Quero olhar os acontecimentos e as pessoas com os olhos de Deus Salvador. Então que você também consiga enxergar as coisas como Deus enxerga. E essa é uma vida semelhante à vida de José. Ver as coisas não com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus. Que Deus ilumine você. Não esquece de compartilhar este vídeo. Eu tive 2 dias aqui sem postar o Evangelho, por conta que eu estava quase sem voz. Então estava muito fanho aqui o negócio para sair. E agora voltando com mais firmeza, vamos em frente. Compartilhe este Evangelho, assim a gente atinge mais pessoas. E também não esqueça de, no dia de hoje, fazer uma prece muito especial a São José. Que ele seja o homem modelo da tua vida. Se você é mulher, tenha José como modelo de homem. Porque às vezes a gente fica dizendo que os homens não prestam, mas tem homem que presta, e José é um modelo. E se você é homem, olhe para José como modelo de como você deve ser. Seja como São José. Amém? Que desça sobre você, sobre tua família, sobre tua casa, a força e a bênção de Deus por intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São José! Viva! Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. E se você puder, deixe seu comentário também hoje aqui embaixo.
né, saudando São José ou fazendo um comentário sobre a sua meditação pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.